Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da Rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje estamos aqui com ele para conversar sobre culinária, sobre Brasil, sobre superação. Zé Roberto Caju, como você está, meu querido? Primeiro, muito obrigado pelo convite, pelo acolhimento, né? Por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco de mim, da nossa terra, do nosso Brasil, do nosso Nordeste. Muito bom para mim. Eu que agradeço você ter dado essa oportunidade, esse tempo, né, para estar conosco aqui do Imparcial, para conversar com a gente. E eu queria saber, para começar essa nossa conversa, como que foi a tua história, qual é o início da tua história, de onde tu vem, como tu se chama, se tu prefere que se chame de Roberto, de Zé. Conta aí um pouquinho de ti, desse início da tua história. Tá. Eu acho que quando tu me chamar hoje, assim, acho que meu nome é José Roberto. Por trabalho, eu sempre fui chamado de Roberto, em casa também. Mas esse mundo da gastronomia agora que eu mergulhei, é, por ter outro concorrente chamado Roberto, acabou que eu não fui chamado de Roberto, né? E o fato de eu ter, naquele momento, o meu apelido na internet, eu tinha a minha página como a minha página profissional com o meu nome e tinha uma página que eu gostava de cozinhar lá, quietinho na minha, que eu tinha chamado de Caju com Sal. Então, para diferenciar o Roberto que estava lá de mim e para associar também essa imagem do mundo da comida que eu falava na internet, Sim. eu virei o Caju. Então, hoje me chamam de Caju, José Roberto Caju, Zé, então fica à vontade de me chamar de Zé, Caju, fica à vontade, tá? E de onde vem essa tua relação com a culinária? É algo que veio desde o início, desde a juventude? Foi algo que tu foi descobrindo? Como que foi essa tua relação com a cozinha, com o alimento em si? A minha relação com a comida tem a ver com a rotina da minha casa, né? Meus pais, meus irmãos. Eu venho de uma família de 5 filhos, todos homens, e que meu pai é agricultor e vendedor feirante, junto com a minha mãe, que também, além disso, era enfermeira. Quando ela dava plantão, ela deixava as rotinas de casa meio estabelecidas para todo mundo. O fato de eu e teu irmão mais velho ser as pessoas com maior idade, que nem é maior idade sendo criança em relação aos outros, que tinha essa proximidade do fogão, Sim. essa tarefa do fogão ficava no nosso universo. E isso me levou para lá, tá? Então, ver o produto que papai colhia ou plantava, ou até comprava para vender na feira, voltar para casa para ser nosso alimento, para não comer sempre a mesma coisa, eu acabei querendo ser criativo para transformar aquilo numa coisa diferente, que todo mundo ficasse mais feliz, né? Porque era com a realidade do que a gente tinha à disposição. Desse momento eu descobri que ali tinha uma química, uma coisa que conversava comigo, que me trazia para uma sensação de satisfação e também de gratidão por estar apoiando a minha família dentro daquele nosso contexto. Então, isso me faz ir para a cozinha. E essa tua relação, ela muito no futuro chegou a um triunfo que é vencer o MasterChef 2024 Brasil. A gente ainda vai chegar lá, tem uma caminhada, mas eu queria saber se tu te imaginava no MasterChef, se tu enxergava que tu tinha um potencial. É óbvio que se tu se inscreveu, acredito que tu pensava que tinha essa chance, que realmente era uma realidade possível, não era algo distante. Mas eu queria saber de ti assim, se lá no início, quando tu te viu cozinhar, quando tu viu que tu descobria que tinha um talento, que tinha uma emoção ali na cozinha, tu já enxergava esse futuro vitorioso no MasterChef? Olha, o MasterChef, ele para mim, ele começou a ser um objetivo, né? Porque depois de tudo isso que eu contei da minha infância, lá no momento da infância, eu comecei a estudar e, enfim, fui para a faculdade, a escola técnica lá do Rio Grande do Norte, que é onde eu morava. Antes de ser cozinheiro, você. Eu nunca fui cozinheiro de profissão, agora eu sou cozinheiro. Sim, Eu tenho essa vivência de infância que eu te falei, da feira, estudo como convencional e faço uma escola técnica no Rio Grande do Norte de mineração e geologia. massa. Esse curso me leva para o Pará, trabalhando na mineração grande no Pará. E lá nesse momento também eu comecei a cozinhar, né? E comecei a construir minha vida, que também é a minha família. Nesse momento eu entendi que a cozinha me chamava de alguma forma e, voltando aqui 10 anos atrás nessa história, 10, 11 anos,
entrava o MasterChef na televisão. Sim. Porque o MasterChef desconstruía e construía a imagem do que é a cozinha, do que é a comida no Brasil. Tá? Quando eu digo desconstruía, é quebrar alguns tabus de onde a cozinha podia chegar e o que é o sabor para as pessoas. Sim. E o que são os ingredientes desconhecidos que a gente podia estar aprendendo sobre isso. Então, o MasterChef entra na casa das pessoas e vai ter essa conversa e aproximar o público desse tema. E me pega também. E o outro lado é que era um desafio para mim, nesse caso do objetivo, porque eu olhava para aquilo ali e achava, olha, isso aqui é uma possibilidade. Eu gosto desse tema, isso me faz bem, eu acho que se eu estudar um pouquinho, um dia eu vou. Eu Sim. quero ir. Comecei a colocar essa meta e comecei autônomo, estudar esses 10 anos aí do programa, assistindo como telespectador, como fã, e também comprando livros, mergulhando nesse tema, me aprimorando para que se um dia, com o MasterChef ou sem o MasterChef, eu tivesse a cozinha como uma oportunidade também. Então você foi se preparando para o MasterChef desde a primeira edição no Brasil, foi acompanhando, alimentando essa ambição de um dia competir a competição do programa. Quando eu comecei a assistir, eu não tinha essa ambição de um dia participar. Eu comecei sendo fisgado por aquele tema, instigado a estudar. E aos poucos, eu acho que a Foi partir. algo espontâneo. Foi espontâneo, ele foi crescendo, na verdade, um crescente. E eu entendi que era uma possibilidade. Mas não passava na minha cabeça que isso aconteceria. E qual foi o momento que teve assim um clique, que tu teve a coragem e falou assim, não, vou me inscrever, esse ano eu participo, esse ano eu vou estar lá? Eu acho que quando os meus filhos começaram a ter um entendimento que eu gostava disso, que eu assistia muito o programa, eles ficavam naquele, né? Que massa. Ficava meio tipo, vai, pai, vai, assim, eu tratava aquilo como uma brincadeira. Mas sempre também recebi pessoas em casa. Sim. E aí começou a passar dessas opiniões só dos meus filhos, que era uma coisa mais restrita, íntima nossa, os amigos começaram. E eu, de uma certa forma, eu comecei a acreditar. Será? Aquela pulguinha né? Até que uma oportunidade eu quis me inscrever e fui. E esse processo de inscrição, para quem tem a curiosidade de saber, de participar, como que é? Ele é burocrático? É algo assim difícil? São muitas etapas? Tu pode contar um pouquinho como foi esse processo de inscrição? Eu acho que cada temporada ela tem um formato de seleção, que a gente já conhece algumas pessoas, a gente entende que tem uma diferença entre os processos. Mas de forma comum, é um processo longo, tá? A primeira etapa é uma autoavaliação ou informações que você coloca sobre você que é bem extensa, um questionário muito grande assim que você faz ele online mesmo, tá? Esse formulário ele é associado com a pequena entrevista sobre você sozinho, você falando sobre você, Sim. como se estivesse respondendo perguntas para alguém, mas ao mesmo tempo que você cozinha. Então você faz esse vídeo cozinhando e falando sobre você. Curioso, né? Associado a esse formulário, ele cai na mão da equipe da seleção e o processo começa a avançar. Mas são muitas etapas. E quando, depois de todo esse processo de seleção, de ver muitos cozinheiros caindo fora, de tu ir lá funilando, chegando aos selecionados, como foi a sensação do primeiro episódio, da primeira gravação? Tu viu lá que tu entrou na cozinha do MasterChef, muito bonita por sinal, com muitos equipamentos que eu acredito que para alguns equipamentos novos, né, novidades tecnológicas. Qual foi a sensação de tu entrar na cozinha do MasterChef pela primeira vez? Assim, acho que quem gosta de cozinha e que também é fã do MasterChef vê aquilo como um parque de diversões, assim, associando assim. Você abre um portal e vê todos os equipamentos de cozinha que você gostaria muito de ter ou ter, né, alguma exposição, usar. E tá lá, né? É bem mágico, assim. É uma sensação tipo, cheguei no deserto, tem água, sabe? Sim. Mais ou menos isso. E você foi o primeiro nordestino a vencer o MasterChef Brasil Amadores, quebrando muitos tabus, né? Alcançando uma marca assim que eu tenho certeza que muitas pessoas da nossa região do Nordeste também possuem a capacidade, mas você foi o primeiro, Deus escolheu o seu nome, a sua imagem para
quebrar esse marco, alcançar essa conquista. Qual foi a sensação de saber que tu venceu e não só isso, mas também foi o primeiro nordestino a vencer o MasterChef 2024? Eu fico muito feliz com essa conquista. Claro que quando eu me vi entrando e eu sabia como pessoa que tinha audiência, que era fã do programa, que nunca tinha acontecido. Tinha tido alguns colegas que já chegaram bem perto e não tinha acontecido, e inclusive eu fiquei triste também porque essa torcida que muitos, né, que eu recebi esse acolhimento aqui no Nordeste, no Brasil todo, de valorizar essa conquista, eu queria também ter tido isso pelos outros colegas antes de mim. Alguns nomes bem marcantes. Acho que a Deise, uma do Piauí, que passou bem perto. A própria Irina, que é uma amigona hoje lá em São Paulo. E o Moisés, outro cara também do Rio Grande do Norte. Que eu lembro, assim, acho que tem um outro do Piauí, que lá da primeira ou segunda opção, se não ficou no segundo ou terceiro lugar, não lembro bem exatamente o nome agora, mas teve alguns personagens que passaram que foram marcantes como nordestino também, tá? Mas infelizmente não tinha acontecido. E eu gostaria que o programa já está tendo uma vida de mais de 10 anos, acho que vai para 11 anos agora. E eu queria que durante esse percurso tivesse um representante, porque a cozinha nordestina, ela é bem representativa para o Brasil, né? Sim. Não teve Nordeste, não teve do Norte ainda, se eu não me engano. Então, todas as regiões, eu acho que tem que ter essa, já que a gente está falando de MasterChef Brasil, a gente fazer, né, distribuir, não que seja um critério do programa, pelo mérito da pessoa mesmo construir, Sim. porque e também tem esse desafio de quem sai daqui para ir lá para a gravação é muito mais esforço, todos, né, mental, físico, vamos dizer, financeiro, Sim. e você fica lá participando da competição. Então, por isso, pela história, pela nossa força que a gente tem enquanto povo, né, representando do Brasil, eu gostaria. E ter essa bandeira hoje é muito gratificante para mim. E uma das bandeiras que você também levantou foi o caju, que virou tua marca, virou um ingrediente, né, digamos assim, que muito característico da tua culinária, do teu trabalho. E eu queria saber de onde que vem essa tua ligação com o caju, se é algo puramente pelo sabor, pela representatividade, se é uma identidade que vem mesmo da tua história. Como que é essa tua relação com o caju? O caju entra nesse processo como um símbolo mesmo. É, o caju, na natureza, assim, é uma árvore muito resistente. Sim, Né? Para ter esse símbolo nordestino, brasileiro, que o caju é uma fruta brasileira, típica no Nordeste, né? Que supera nossas temperaturas, ele está desde o ambiente da praia, um ambiente que não é praia, e é muito uma marca do nosso povo. E, como eu disse lá um pouquinho atrás, eu tinha duas contas no Instagram. Eu tinha minha conta do trabalho e tinha minha conta que eu postava coisas de comida, que era jantares que eu fazia, recebia os amigos, eu estava lá, então. E o nome eu coloquei Caju com Sal. Muito baseado, porque eu queria ter as duas contas. Uma com o meu nome, porque era, né? E queria ter uma conta que pudesse colocar coisas minhas qualquer, coisas que eu gostasse, inclusive cozinhar. Eu coloquei Caju, por ser nordestino e brasileiro, e para ter a identidade do Rio Grande do Norte naquela situação, eu coloquei o sal, ficou Caju com sal. massa. Então, era a minha identidade, meu nickname, meu apelido no Instagram. Quando eu chego no MasterChef, que você vai ter seu nome estampado no avental, seu nome vai ficar. Não vai ficar Roberto como eu tinha sinalizado, porque eles perguntaram que nome você gostaria. Eu falei, Roberto. Falando, existe outro Roberto. Porque o público, minha família, todo mundo me conheceu no trabalho como Roberto. Sim. Quando tem outro Roberto, acabaram colocando José Roberto. E ficou José Roberto, que era meu nome, por isso que decidi chamar José, chamar Zé de Roberto. E os colegas começaram visitar a nossa página na internet. E aí, ele é o Caju lá na internet e tal. E esse tema apareceu. Foi pegando. Foi empregando e foram falando. E eu vi que era uma identidade. Eu vi uma oportunidade de falar de uma coisa que eu tinha colocado como símbolo já. Era símbolo do Nordeste. Sim. Era uma construção, sim, né, de falar de um produto que
Ele é muito versátil. Muito. Acho que as pessoas só conhecem de forma geral como suco, doce, e trazer essa possibilidade de brincar com isso e mostrar que, assim como o caju, eu podia ter várias faces na cozinha, crescer, Massa. eu quis fazer essa associação. Então, assim, não foi proposital, aconteceu assim de forma orgânica. Tinha uma intenção, mas era uma intenção anterior, o MasterChef lá no Instagram quietinha. E ela apareceu lá e eu achei importante trazer ela para o que estava acontecendo e hoje eu tenho muito orgulho disso. Deus escreveu da forma que tinha que ser. Aconteceu como que tinha que ser. E dentro do programa, voltando para as provas ali, para a realidade do MasterChef, a gente que acompanhou a edição de 2024 viu que no início tu foi tendo dificuldades, às vezes ficando nervoso, indo para a eliminação mesmo por dificuldade de enfrentar a ansiedade, o tempo, mas conforme ia acontecendo as provas, a gente foi vendo uma evolução muito grande de ti, dos teus pratos, do teu trabalho. E eu queria saber qual foi o momento, se houve realmente um momento específico, que mudou a chave assim na tua cabeça que tu decidiu não vou ficar tranquilo, não vou perder para mim mesmo, tu foi ver que tu tinha o potencial de vencer todos ali. Como foi esse processo de evolução, de crescimento dentro do programa? Houve alguma prova específica que te deu esse start assim ou foi mesmo um processo natural? De duas coisas bem claras. Nunca foi fácil e eu nunca deixei de ser nervoso. O comando da prova, o ambiente, a rotina, toda a mecânica do negócio, ela é de um formato para você ficar nervoso mesmo. Eu acho que muitas pessoas, não todas, ficam nervosos. Só que a forma de demonstrar de cada um é particular, Diferente. muito particular. E assim, você grava muitas horas um programa. Não significa que você esteja 100% do tempo daquela forma, mas sim, eu tenho essa característica, é uma coisa até que se assistindo, uma coisa que hoje, porque eu nunca tinha me visto me gravando numa situação de pressão como aquela. Sim. Hoje eu sei que é né, sei lá, uma condição que eu vou me expor à minha ansiedade. Isso acontecia sim, eu não controlei 100% até o final, é um traço que eu contei essa minha história mesmo lá, de verdade, né? Eu só fui a pessoa dos altos e baixos do aprendizado. E quando você pergunta sobre um momento de mudança de chave, de entendimento, eu cheguei lá mesmo disposto a me desafiar e fazer o meu melhor. Como eu te falei, eu vim estudando de forma autônoma, não era uma pessoa que estava lá que não tinha ido para a cozinha ainda. Eu tinha todo um histórico de cozinha, mas não tinha aquele refinamento, que é uma coisa que é claro, assim, que talvez pessoas que tivesse ali já tivessem esse tipo de, né, De estudo. de estudo. Então o meu era muito mais autônomo, caseiro e descobrir mesmo as coisas. Mas quando você pergunta se teve um momento, tem uma prova assim que mexeu muito comigo, que acho que a forma que esse episódio foi visto, principalmente pela minha família, por mim e por ter tido uma conexão muito grande que de fato era um motivador de cozinhar, tivemos uma prova que os ingredientes eram distribuídos e tínhamos que falar de café. Não sei se você lembra dessa prova. Foi que você fez uma sobremesa? Não, que fez o cuscuz. Não lembro assim. Essa foi a do cuscuz. A da sobremesa é uma que eu homenageei São Luís, que ela é marcante porque é meu primeiro PIN. Sim. Ali ela começou a construir na minha cabeça a possibilidade de acontecer alguma coisa. Tu viu, opa, cheguei, tô no game. Isso, mas a prova que mexeu comigo, que eu entendi que eu tinha que organizar um pouco a minha cabeça em pequenas metas para conseguir minimamente me manter lá, porque a vontade de desistir era constante, né? Era um ambiente de pressão que você falava assim, será que eu quero estar aqui amanhã? É assim, você queria, mas era mais Medo de isso, falhar. medo de falhar, medo de exposição, a rotina mesmo que é de muita gravação, muito tempo e longe da família, né, preconceitos assim da diferença da cozinha, muitas coisas com esse sistema me faziam pensar em desistir. Mas quando eu fiz a prova do cuscuz, que eu tive que misturar café e rapadura, eu fiz um cuscuz que eu coloquei que foi a primeira vez que eu me conectei, é como se eu tivesse voltado para cenários, retratos da minha história, é,
vendo que, apesar de todas as dificuldades, a minha família, assim como os outros, venceram, foi quando eu falei, né? Porque eu falei que a rapadura vinha da açúcar, que é um símbolo, né, econômico do Brasil, que foi feito sob exploração, tá? E o café também. Quando eu vi que ali tinha dois símbolos gigantescos de produtos do Brasil, que falava de cuscuz, que é uma identidade que nordestino, né, que é não um prato que está na casa das pessoas de manhã, né, no café, no almoço, na janta, O dia todo, do da dia semana todo, e que inteira. muitas vezes ele foi né, o que salvou nossa família, Com certeza. isso me pegou. Aí eu entendi que aquele episódio, o pós-episódio, né, como ele foi visto por muitas pessoas, eu estava falando por muita gente, não, desculpa, perdi aqui. Eu estava falando por muitas pessoas, além da minha história, então tinha muita conexão ali. Esse momento me fez olhar, tipo, assim, eu preciso acreditar mais nesse projeto, eu não parei deixei minha casa, minha família, parei minha vida para vir aqui só para... Eu não fui a pessoa que fui para lá colocar a cara na televisão só pela televisão, entendeu? Eu fui mesmo acreditando que aquilo era uma oportunidade. E nesse momento eu entendi que se eu quisesse essa oportunidade, eu tinha que me conectar comigo, com quem eu era, com as minhas raízes. Não adiantava eu ir para o programa e querer contar a história de outra pessoa. Tá? É assim, por mais que eu tivesse estudado cozinhas de outros países, não era a minha segurança, meu porto seguro de exposição ao alimento, não era a minha história, e eu não saberia contar com a mesma intensidade e valor que eu falaria se eu contasse o que eu vivi, o que eu comi, como, entendeu? Esse entendimento aconteceu nessa prova. Aí, essa prova, sim, começa a mudança de chave na minha cabeça. E falando um pouquinho ainda sobre culinária, óbvio, mas sobre regionalidade, sobre Brasil, eu queria que tu falasse qual é a tua visão sobre a comunidade da culinária brasileira, sobre as nossas comidas daqui do Nordeste, se existe pensamentos, como eu posso dizer, não conservadores, mas alguns pensamentos que limitam a amplitude, né, a expansão, a diversidade da culinária no Brasil. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Qual é a tua experiência em relação à comida nordestina? Como as pessoas enxergam esse trabalho? Se muita gente entende que a comida nordestina é uma comida regional, às vezes excluindo das comidas brasileiras. Eu queria entender um pouquinho da tua visão sobre isso, se nessa tua experiência de 2024 para cá, quais foram as percepções que tu teve em relação a isso? Esse é um tema muito importante de se falar. Eu acho que a gente está num momento de reeducação de vários temas, quebra de preconceito de muitos outros tipos, né? De todas as comunidades, todo mundo aprendendo a respeitar, limitar o que fala das pessoas ou dar espaço para as pessoas que eram silenciadas. E isso também acontece com o nordestino. Infelizmente, é um assunto que a gente ainda fala, é uma estratégia política que vem sobre esse tema, porque a nossa identidade caricata que foi criada pela economia, pela política e pelo audiovisual, né, televisão, é que o nordestino é aquela pessoa caricata, da seca, Engraçado. engraçado. Então sempre esse lugar e esse tipo como é que chama? De classificação que dão pra gente, tá? Então, toda vez que você rompe ou você é diferente, você tem que realmente se provar muito. Porque tem essa barreira também para vencer. Muita justificativa baseada com preconceitos escondidos, né? Tipo, uma seletividade. Ah, não, isso é perfil. Não, a marca não quer fulano. Não. Sempre tem alguma justificativa para cobrir o porquê é o nordestino. Ou é o sotaque que não gosta, ou é a forma expansiva, ou é, sei lá. Enfim, qualquer cara, né, característica que dão pra gente, essa forma mais caricata. E a mesma coisa com a comida, tá? A comida, as pessoas costumam aprenderam que valorizar uma comida tem que estar com o olhar do capitalismo, tem que estar gourmet, Sim. tem que estar, né,
Ok, isso é legal. Isso é legal. Só que a nossa cozinha brasileira, ela vem de uma cozinha, a nossa origem é indígena, que foi misturada com europeu, com africano, que tem a nossa comida hoje. Muitas coisas vieram de fora e muitas coisas nossas foram adaptadas para fazer a nossa gastronomia, tá? E essa identidade nordestina de ter um prato farto, um prato colorido, um Sim. prato, né, com sabores. Vou falar norte-nordeste porque é a minha exposição quanto comida, tá? E eu defendo do mesmo jeito. Na verdade, eu estou defendendo isso como a pergunta que você me fez. Mas, assim, se você olhar de forma abrangente, a comida brasileira, ela ainda resistente. Por exemplo, se tiver uma comida, com todo respeito à comida italiana, só como exemplo mesmo, que é uma comida muito boa, inclusive. Um restaurante de comida italiana, um restaurante de comida brasileira, os brasileiros vão mais para comida italiana. Por quê? Porque associam aquela comida com uma comida caseira, Um glamour. entendeu? Está associado ao dinheiro, então ir para aquilo é mais fino, é mais. E isso é um comportamento que, quando você fala sobre o tema, às vezes a pessoa tem e não sabe, ou pratica de forma involuntária porque culturalmente aprendeu isso, e inclusive nós também, tá? É assim, uma coisa que até nós, como nordestino, também, em alguns momentos, nos sabotamos, tá? Isso é um aprendizado pós-MasterChef, porque esse tipo de seletividade, eu não tinha essa visão, nem imaginava que isso aconteceria, e que o fato de eu falar sobre, sou feliz por ser o primeiro ganhador nordestino, ou gostaria de ser, ia pegar nesse lugar das pessoas. Quando eu faço um pensamento, uma associação assim, se alguém do Sudeste falar assim, eu vou ser o primeiro campeão do Sudeste, não ia doer. Sim. Não ia doer. Por quê? Até eles nem falem, porque culturalmente eles não têm essa necessidade de falar assim, porque não tem essa necessidade de se provar. Entendeu? Por isso que não entende muitas vezes essa nossa fala e essa vontade de afirmar eu sou nordestino e conseguir. Às vezes até confundem com arrogância, né? Ou com mimimi, ou que você tá vestindo a camisa de coitadinho para poder vender uma imagem de que precisa. E não é isso. É uma questão mesmo de superação mesmo, se provar que embora você coloque uma barreira, uma situação para limitar, você precisa conquistar mais que aquilo, por isso se provar mais. E a gente acaba falando disso, tá? E esse é uma descoberta que eu, infelizmente, só tive essa visão depois. E não foi bom assim 100%. Tem muitos aprendizados, coisas legais para absorver, mas tem coisas que magoam assim, porque te pega nesse lugar de selecionar. E isso é da marca, é da tua agência, eu digo da tua agência assim, porque o mundo do business, o mundo né, publicidade, essas coisas, eles estão todo mundo conectado. Se isso é a cultura que acontece naquela região, você vai sofrer essa seleção. Tipo, Sim. tá eu e você, tá? Dificilmente, se uma marca que tem um pouco de mais representatividade vinculada a um glamour, a um determinado tipo de público, vai me selecionar. Mesmo acreditando que eu, né, possa ter uma fortaleza na gastronomia que vai fazer essa conversa, não. Só vai querer olhar para coisas do universo mais pobre, mais inferior. Por quê? Porque é a nossa, né, essa forma caricata que o nordestino tem. Tá? Isso eu descobri depois, infelizmente, e eu onde eu falo que é, muita justificativa disfarçada de preconceito. E essas tuas percepções que você viu dentro da comunidade da gastronomia, de que forma isso te ajudou a combater esses pensamentos, esses comportamentos? Tu acha que é importante nós do Nordeste, culinários, pessoas que trabalham na cozinha, atuar para enfrentar esses pensamentos? Qual é a tua visão em relação a esse combate dessa ideologia, infelizmente, que prejudica a nossa comunidade? Eu acho que a maior forma de vencer essas coisas é a informação. Entender por que, que o nordestino é tratado dessa forma é o primeiro caminho. Tá? Que tem a ver com essa condição política da época da seca, que o governo
né? Porque se você for olhar a história, o Nordeste, foi Pernambuco, inclusive, a capitania que deu mais lucro. Se você for olhar para essa época que o Brasil estava se construindo, se for olhar os índices de educação, de resultados de muitas tecnologias, inclusive, o Nordeste desponta, tá? Sem contar com essa força das pessoas construírem, por exemplo, São Paulo, né? Sim. Construída à base de muito nordestino. Então, a gente sai daqui para ir para um lugar que junta forças com outro estado ou qualquer outro lugar e se transforma numa potência. Mas na hora de olhar para o Nordeste, olha como o lugar do entretenimento, a praia, as férias, a pessoa caricata e a comida, isso que a gente conversou antes. Vencer essas barreiras é o meu desafio e o que, quando você pergunta para te responder, a melhor forma é a informação. Saber por que isso acontece, ter as justificativas para você falar, né, e até se defender mesmo e brigar, né, pelo seu espaço e desconstruir essa roupa, essa limitação que é dada assim como foi dada para outros grupos, né? Ver a mulher hoje, o próprio grupo LGBT, os negros, todo mundo hoje tem uma tratativa diferente porque estão lutando Sim. para desmistificar e construir seus espaços. Essa mesma luta é importante que nós, nordestinos, se vestimos com essa fortaleza e dessas informações para a gente conseguir também desconstruir e essa imagem que a gente é a parte mais pobre do Brasil e que a gente só tem lugar de subalternidade, entendeu? Agora falando, voltando sobre o programa, algo mais leve. Uma pergunta minha mesmo como fã, como telespectador. A gente vê, óbvio que é um detalhe dos bastidores, não sei se você pode contar, mas a gente vê as pessoas cozinhando sem touca no cabelo. Isso é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram. Marlon, será que não cai um cabelo, não cai ali uma sujeirinha? E eu queria saber de ti, já aconteceu de tu ali montar o pratinho bonitinho na hora de apresentar pro Fogaça, ver ali um cabelinho e tirar rapidinho, ou algo que assim que graças a Deus ainda não aconteceu, ou se aconteceu é normal? Como que é essa realidade lá dentro do programa? Numa cozinha profissional, a gente tem todo eu já venho de alguns estágios, tem todo esse controle, venho da Sim, escola, então touca, luva, toda essa questão, né, da limpeza, ela não que o que acontece no MasterChef, porque lá é um programa de é, lá, televisão, lá é um né? show, sim, É um show assim, imagina, você tem lá e colocar as pessoas de touca para fazer a filmagem. sim, sim, Então, eu acho que é por esse aspecto justifica. que justifica esse tipo de situação. Mas eu também nunca vi nada que foi bizarramente, né? Nunca vi nada sobre isso. Isso, falando assim sobre as provas, quando a Ana não tá mais, né, no programa, ela saiu, mas quando ela vai contando, gente, falta 1 minuto, falta 30 segundos, e a gente vê ali o pessoal se desesperando, às vezes colocando o prato ali no último segundo possível, isso realmente acontece? Realmente Ou é acontece. algo que a edição faz uma magia para dar um suspense? A edição ela é uma edição, a edição em relação aos momentos, mas em relação a tempo, em relação à dinâmica de prova, tudo é o que vocês assistem, né? Não existe tipo assim, José, estuda que amanhã vai ser feijoada, vai, não tem isso. Então você chega lá, abriu o portão, você vai ter que vai ter que mergulhar naquela situação e aprender a fazer isso melhor. Muitas muitas vezes mesmo, qualquer coisa que você nunca fez. Por isso que você, colega que está aí, querendo participar do MasterChef ou de qualquer outra competição culinária, de qualquer outra coisa, você tem que estudar. Lá, assim, não vai ninguém para lá né, que não sabe nada de cozinha. Vai pessoas com perfil de cozinha diferente, tá? E com fortalezas diferentes. Uma pessoa é melhor em massa, outra é melhor em doce, outra é melhor em comida caseira, outra é melhor em comida de sobrevivência. Cada pessoa tem um perfil, porque ali tem que contar a história daquele elenco, tá? Se colocar todo mundo com um perfil muito alto, vai pegar uma coisa profissional. E ali era amador, tá? Então tinha que levar para amador. Claro que, à medida que o programa avançou esses 10, 11 anos, todo mundo, assim como a minha história que eu coloquei, que quem gosta de gastronomia foi aprendendo e foi estudando.
E ainda fortalecendo o programa e falando muito bem do programa, o programa mudou a questão, a forma de comer no Brasil. Né? Antes, os chefes de cozinha ficavam lá na cozinha, ninguém sabia quem era. Hoje, no restaurante, a pessoa conhece o chefe da cozinha. Massa. E muitas vezes eles vão até no salão, assim. Valorizou aquela profissão, Virou um atrativo virou um pro atrativo, produto em si. valorizou a gastronomia, valorizou o produto, né? E trouxe uma profissão também, que era esquecida, ou era meio mais valorizada, ou ainda é uma. Marginalizado um E pouquinho. isso. Então, é isso aí. Acho que o programa tem desses desafios. O tempo é real e eu desloquei um pouco da pergunta, mas para dizer que estar lá tem que ter um tipo de preparo. E aquela situação de contar e tudo, mesmo você tendo todo o preparo, aquele cenário, aquela composição de situação é para te dar um desequilíbrio, para te dar motivo de assistir, que é um programa de entretenimento também. Sim. Fala sobre comida, fala sobre pessoas, sobre histórias e sobre situações engraçadas, tristes, assim, para fazer você assistir. Então, é um programa de televisão, tá? Por isso que a touca, algumas coisas, eu acredito, eu sei que as pessoas muitas vezes pegam nesses pontos, a internet é um pouco meio. Não, a touca mesmo era mais uma questão mesmo minha de fã, né? É, eu, Curiosidade. eu sei, mas é uma pergunta, é um tema que não é só você que aborda, é curiosidade de algumas pessoas, tá? Sim. Só que o que eu quero responder ao final é que o que se compara uma situação contida, organizada em casa ou em alguma situação de restaurante cozinhando com touca, com alguma coisa, é diferente daquele cenário. Aquele cenário é daquele formato por ser televisão. É isso que eu queria dizer. Sim, sim. E após o programa, após levar o título para casa, o troféu, abraçar a família, que eu tenho certeza que foi muito importante nessa Melhor coisa. trajetória, eu queria saber quais foram as mudanças para a tua vida, como que o MasterChef transformou o Roberto, a vida do Zé Roberto, quais foram os planos que surgiram na tua mente, quais são os teus projetos para o futuro que tu anda fazendo agora, como é a vida do Zé Roberto depois do programa MasterChef 2024. Então vamos lá. Eu acho que o MasterChef me alcançou naquele lugar de satisfação, tá? Eu acho assim que todo mundo tem algo que te move, tá? Muito feliz com a minha profissão, estava há alguns anos fazendo a mesma coisa, mas eu sempre tive essa vontade. Você vê que eu vim me preparando, olhando para essa possibilidade aos 10 anos de programa, e o programa estava ali como um combustível, mas eu sabia que aquilo era. Eu podia até estudar para viver de gastronomia independente do MasterChef, que poderia também acontecer, tá? Mas imagina quando você coloca uma meta impossível, de se eu entrar lá no MasterChef, é porque vai dar certo, eu tenho capacidade de seguir com isso. Tipo, brinquei com o meu destino, sabe? Sim, Coloquei essa meta que parecia difícil e me expus. E aconteceu. Por isso que o Zé Roberto Caju, é muito decidido na forma de correr, perseguir isso, tá? Porque, primeiro, a satisfação pessoal, eu gostei mais de mim, tá? Eu me senti mais capaz, eu revitalizei a vontade de sonhar, de correr atrás das coisas. Me sinto que eu sou impulsionador principalmente dos meus filhos, sobrinhos, pessoas mais próximas de mim e pessoas que eu alcanço. Trazer essa mensagem que você pode, que você tem que acreditar em você, é uma coisa que nem eu fazia, nem eu praticava. Passar por isso me traz ser essa pessoa nova. Por isso que eu mudei a minha profissão, decidi abraçar essa oportunidade. Fui para São Paulo, fui mergulhar no curso, tentar me conectar com o maior número de pessoas da gastronomia, de situações, de eventos, de restaurantes. O que eu puder absorver, eu vou absorver. Porque o que depender de mim para transformar isso em uma profissão e viver disso é o meu objetivo hoje. Ah, não vai dar certo? Não sei. Só que antes eu pensava não vai dar certo, isso me parava, não fazia. E hoje eu penso, pode não dar certo, mas eu vou fazer. Só vou saber se eu fizer. massa. Antes eu não fazia isso, eu ia parar no primeiro pensamento. Por isso que estar aqui hoje como oportunidade de falar para você, para quem vai ouvir a gente,
que eu estou trazendo o meu exemplo de um programa de TV de culinária que tem a ver com algo que eu gostava. Mas você que está ouvindo, você aí que tá aqui conversando comigo agora, tem algo seu aí dentro que você gosta de fazer. E às vezes você mesmo se sabota, entendeu? Sim. Mas você só vai saber a alegria de conquistar uma coisa que você queria muito se você der o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, que você alcança, cara, eu não sei te explicar o tamanho do sentimento. Então, isso é meu maior motivador hoje. Sem palavras, sem palavras. Eu me sinto muito grato por ter você aqui hoje, Ah, que bom. de te receber. É uma personalidade que eu acho que todos deveriam te conhecer, não só daqui de São Luís, não só do Maranhão, mas do Nordeste, do Norte, do Brasil, porque é uma pessoa que veio de um lugar humilde, com a família, pezinho no chão, consciente. Não é alguém que vem lá com a soberba, que a gente sabe que muitas pessoas chegam nesses lugares pisando em cima dos outros. E pela tua energia, pela tua dialética, a forma como tu fala, como tu trabalhou, a gente, pelo menos eu, tenho certeza de que tu é uma pessoa humilde, com coração bom. E ver pessoas assim vencendo é o que faz a gente feliz, Isso é bom demais. é o que traz orgulho. E pra gente finalizar, eu queria que tu trouxesse uma mensagem para as pessoas que têm a ambição de viver do sonho. Muitas vezes a gente está preso no nosso quadradinho ali do trabalho, da rotina, com um sonho distante que às vezes está perto, mas a gente pensa que está distante. E no teu caso foi a culinária, foi a gastronomia. Então eu queria que tu desse uma mensagem de apoio, de incentivo, ou mesmo uma dica para os jovens nordestinos, para os brasileiros que têm a vontade de seguir o sonho, mas têm medo, e também para os que desejam entrar no MasterChef, assim como você, mas ainda não teve aquele start, aquela coragem, que no teu caso foi incentivado pela tua família. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa mensagem para essas pessoas que estão te ouvindo agora. Eu acho que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se você tem um sonho, sonha grande, mergulha no teu sonho, investe, né, estuda sobre o tema, sobre aquilo que você quer. Não deixa acontecer de forma aleatória, não. Se prepara para aquilo. E se está muito difícil, transforma, quebra essas metas em pequenas metas, né? Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser, né? Vai ser difícil, mas eu vou fazer degrau a degrau para fazer o que eu puder, porque não existe satisfação maior do que você conquistar aquilo que você sonhou com seus esforços. É isso. Roberto, muito obrigado Eu que agradeço. por ter vindo aqui. É uma honra recebê-lo aqui. Sabe que as portas estão abertas, o Imparcial. Eu me chamo Marlon Levi. Você que está aqui conosco até agora, muito obrigado. Acesse lá o nosso canal. Vai sair a matéria sobre essa entrevista. Acompanhe o trabalho do Zé Roberto. Qual é o seu Instagram? José Roberto Caju, José Roberto Caju. Sigam lá. José com S ou com Z? com S. Com S. Tem algum agradecimento, uma palavra final? Fica à vontade. Agradecer pela oportunidade e agradecer ao Nordeste, São Luís, aqui o Maranhão, eu sou muito bem acolhido pelas pessoas aqui. Todo lugar encontro pessoas que assistiram e que me impulsionam, né? Ah, isso que eu trouxe aqui de fazer sonhar e tudo, ainda é um combustível. Eu quero manter essa chama acesa por muito tempo, porque eu sei que isso me capacita para construir muitas coisas e não desistir. Minha mensagem é minha gratidão. E um abraço imenso para minha família, meus filhos, minha esposa, meus pais, que são a base de tudo isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Acessem a nossa plataforma digital, nossas notícias, nossas entrevistas. Eu me chamo Marlon Levi. Até a próxima e tchau. Valeu.